Será que esse tal de pensamento positivo funciona mesmo? Bom, algumas pessoas simplesmente acreditam e não têm dúvida alguma, não precisam de provas. Mas outros não acreditam em coisas que não têm uma explicação racional. E é justamente isso que eu pretendo neste vídeo, mostrar quais são esses fundamentos científicos que explicam como funciona o pensamento positivo. E eu já agradeço a você pela sua inscrição, por deixar o seu like e por compartilhar esse vídeo com seus amigos. O nosso corpo e as nossas emoções não reagem aos acontecimentos ao nosso redor, como muita gente imagina, mas nós reagimos à nossa interpretação das coisas que acontecem ao nosso redor. E essa é uma questão central para nós entendermos como é que funciona o nosso pensamento. Eu vou dar um exemplo para ficar mais simples. Imagine que uma pessoa, um dono de um cachorro, aparece ali com seu Rottweiler e aí encontra com 3 pessoas diferentes. A primeira pessoa morre de medo de cachorro, entra em pânico. A segunda pessoa adora cachorro, fica encantada com ele, quer chegar lá perto, agradar o animal. E a terceira pessoa não tem medo, mas tem nojo, acha que o bicho pode transmitir doença, acha que pode ter pulga ou que os pelos podem dar alergia, enfim, fica com aquela repulsa e não quer chegar muito perto, mas também não fica apavorada. Veja, o animal é o mesmo, a ocorrência externa foi a mesma, mas cada uma das 3 pessoas interpretou de uma maneira diferente. Então, aquele que tem medo teve todas as reações do organismo a uma situação de estresse, real ou imaginária. Mas o que importa é o que a pessoa sentiu, é como ela interpretou a situação. Assim, cada vez que uma situação é interpretada como perigosa, o corpo não sabe se aquele perigo é real ou não. Ele simplesmente aceita a ordem que a pessoa dá. E aí esse corpo vai se preparar para fugir ou lutar. Ou seja, vai se preparar para se defender do perigo. Quando uma pessoa percebe uma situação como perigosa, o sistema nervoso dá a ordem para esse corpo se preparar para se defender. E assim vão acontecendo as reações orgânicas frente ao estresse. O coração acelera, acontece um suor frio, as mãos ficam geladas e muitas outras reações. E perceba esse detalhe, não é preciso que exista um perigo real, mas o importante é como a pessoa interpreta as situações. Desde que a pessoa entenda que isso é perigoso, o corpo vai manifestar todas essas reações ao estresse. Assim, se o indivíduo interpreta tudo como perigoso, tem pensamentos de medo em relação a tudo, vai viver constantemente nesse estado de estresse e o seu corpo vai acompanhar isso, mantendo essas reações orgânicas o tempo inteiro. Aliás, a ansiedade é uma fantasia de futuro. O indivíduo está aqui no presente, mas o pensamento está ali imaginando que vai acontecer alguma coisa ruim, que tudo pode dar errado, e geralmente esses pensamentos são catastróficos, só que o corpo não sabe, ele se prepara agora e tem todas as reações orgânicas para se preparar para lutar ou para fugir, ou seja, ele se prepara para uma ameaça que talvez nem exista e que provavelmente nunca aconteça. E esses são os pensamentos negativos, o medo, a ansiedade, a raiva, a preocupação. E se esses pensamentos têm o poder fisiológico de modificar as condições do nosso corpo, então é óbvio que os pensamentos positivos também têm essa possibilidade. Outro motivo para cultivar os pensamentos positivos é que as pessoas negativas ficam muito chatas, reclamando o tempo todo, falando coisas ruins, como, por exemplo, aquele personagem do desenho animado, a Iena Hard, e quem é da minha idade vai lembrar desse desenho. Ela reclamava o tempo todo e ficava falando, ó dia, ó azar, não vai dar certo, e aí tudo dava errado para ela. Às vezes aparecia até uma nuvem chovendo só em cima dela, e reclamava, e tudo que podia dar errado, dava. De tanto afirmar que ela era azarada, ela acabava atraindo essas coisas para ela. E pode observar, existem muitas pessoas assim na vida real, né? E ficam repetindo, ai, eu sou azarada, ai, tudo dá errado para mim, ai, só comigo, ai, tinha que ser comigo, eu sabia. Ou seja, a pessoa fica cultivando pensamento negativo todo o tempo que ela cria essas condições e acaba atraindo essas situações
para ela. E existe ainda aquela outra pessoa ali sempre de mau humor, né? E você pergunta, como vai? E a pessoa, ai, não vou muito bem não. Ai, não vou nada bem. Quer dizer, nunca tá bem, nunca tem uma coisa positiva para falar. E tem até aquela piadinha, né? Da pessoa que responde quando você dá bom dia. Bom dia! E a pessoa diz, bom dia por quê? Só se for para você. E nananã, nananã. Então, assim, algumas pessoas ficam com essas palavras negativas e você só está falando as palavras porque está pensando e sentindo coisas negativas. Isso não é só uma coisa da boca para fora. E veja a importância disso, é a ordem que você dá para o seu corpo, é a sua emoção que determina a sua reação. E aí vem uma questão importante que você também deve estar se perguntando, tá, mas o pensamento positivo age na própria pessoa, sim, isso entendemos, mas como é que esse pensamento positivo consegue atrair coisas boas para minha vida? É porque isso vira uma bola de neve. Se a pessoa tem pensamentos ruins, fica estressada, dorme mal, come mal, se atrasa, aí vai para o trânsito, se irrita, xinga, mais estresse, e aí isso começa a atrapalhar todas as coisas em cadeia, em sequência. O mau humor vai contaminando tudo e isso mesmo a pessoa mais descrente pode confirmar. Olha lá, hein, gente, presta atenção, eu não estou dizendo que foi você que determinou tudo de ruim que aconteceu na sua vida e também não estou falando que é a pessoa que atrai tudo de ruim para ela, não é isso. Até porque existem catástrofes, existem coisas coletivas que você não pode atribuir a culpa a uma pessoa. Porém, o que eu estou dizendo é que se você se colocar, mesmo diante das piores situações, em uma condição de calma, acreditando na melhor solução, você já se coloca em outro patamar de saúde, em outro patamar de condição mental. E sempre é aquela pessoa que consegue manter a calma, que consegue ajudar os outros e que consegue se ajudar, mesmo nas piores condições. Então, mesmo que você não concorde com essas pessoas que praticam mentalização, energia positiva e coisas do tipo, você há de concordar que pensamentos negativos não servem para nada, não vão ajudar ninguém. Então, vamos tentar manter a calma e escolher bons pensamentos, porque isso não custa nada e certamente não vai fazer mal a ninguém, tá bom? Então, essa é a nossa mensagem de hoje e eu agradeço por você ter assistido, agradeço mais ainda a sua inscrição, seu compartilhamento e seu like. E até a próxima. Um beijo!